Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, gente, vamos dar, vamos dar andamento ao nosso curso de banco de dados, né? E essa aula a gente vai estar criando o banco de dados, criando as tabelas, né? Inserindo os campos. E é uma aula muito importante, vai ser uma aula bem legal, né? A gente vai fazer na prática aqui, tá? Então, sem mais delongas, vamos dar início aí à nossa aula, tá? Então, pessoal, depois que vocês instalaram aí o SQL, né, instalaram o SQL Managed Studio, agora a gente vai criar os bancos de dados que a gente vai trabalhar, certo? Então, o primeiro banco de dados que a gente vai criar é o banco lá do sistema, né? O chamado RP Prod. Então, como é que a gente vai criar esse banco de dados? Basicamente, a gente vem aqui sobre o banco de dados, clica com o botão direito do mouse, clica novo banco de dados, né? A partir de agora, a gente vai especificar o nome do nosso banco de dados. Então, a gente vai colocar aqui o rpprod, underline prod, né? E clicar em OK. Então, o banco de dados ele foi criado, né? Obviamente que não tem nada ainda, a gente acabou de criar ele. Então, a gente vai criar as tabelas que serão deste banco de dados, né? Então, como é que a gente cria uma tabela, Rodrigo? A gente vai utilizar o comando create table, né? Então, eu seleciono o banco que eu quero criar essa tabela e clico aqui em nova consulta, certo? Então, aqui em cima ele já aceitou o banco que a gente vai trabalhar e a gente vai estar criando as tabelas, né? Então, a primeira tabela que a gente vai estar criando é a tabela usuários desligados, né? Então, como é que funciona aí o comando create table? Então, crie uma tabela chamada usuários desligados, contendo esses campos, né? CPF, data do afastamento, motivo do afastamento, nome do funcionário, cargo do funcionário e data de retorno, né? E após a gente especificar os campos, né, a gente vai tipificar esses campos, ou seja, qual é o tipo de dado que esse campo ele vai receber. Então, CPF, por exemplo, ele vai receber o tipo de dado varchar, que comporta até 11 caracteres. E o que é o tipo de dado varchar, Rodrigo? O tipo de dado varchar é um tipo em que permite com que esse campo ele receba até 11 caracteres alfanuméricos, ou seja, número, letra e símbolo. Ah, Rodrigo, mas o CPF das pessoas é apenas número. Como é que você está tipificando o CPF para receber letras? Não faz sentido. Na verdade, faz. E isso é para a gente poder resolver um problema, que é o zero à esquerda. Então, se eu tipifico o campo CPF para receber somente números, os zeros à esquerda serão, não serão considerados, serão desconsiderados. Então, CPFs que iniciam com zero, esse zero aí que começa, ele não vai ser considerado. Então, por isso que a gente coloca o varchar, né, para ele poder considerar os zeros. Então, tá explicado aí o motivo da gente utilizar o tipo varchar num campo que só vai receber números. Além disso, nós temos o not null. O que é o not null? Basicamente, eu estou dizendo para o banco de dados que esse campo ele não vai aceitar valores nulos. Então, sempre tem que ter uma informação dado dentro desse campo. Ele não vai aceitar eh, dados nulos, certo? Então, a data do afastamento já muda, é do tipo date, ou seja, vai aceitar um dado do tipo data, né? Que também não vai aceitar nulos, né? O motivo do afastamento, semelhante ao CPF, vai aceitar caracteres alfanuméricos, porém com o limite máximo de 255 caracteres, né?
nome do funcionário segue a mesma lógica, cargo de um funcionário é a mesma lógica, porém mudando ali a quantidade de caracteres. E a data do retorno, data retorno, é do tipo date, que, diferentemente dos demais campos, pode aceitar um valor nulo. Por quê, Rodrigo? Porque não necessariamente essa pessoa vai ter uma data de retorno. A pessoa pode estar trabalhando regularmente, então ela não vai ter uma data de retorno. Agora, quando esse colaborador sair de férias, por exemplo, então ele vai ter que ter uma data de retorno, né? E esse campo data de retorno, ele vai servir para o nosso projeto lá na frente. Na verdade, vai ser um desafio para vocês, né? Eu não vou dar, eu estou dando um spoilerzinho, mas vai surgir um desafio, vou propor um desafio para vocês estarem fazendo esse desafio e entrando em contato comigo para a gente ver se foi ok, se deu certo, entendeu? Então a gente vai estar fazendo esse desafio lá na frente, tá? Então a gente vai criar essa tabela, né? Basicamente vamos clicar aqui em executar, tá? Eu gosto de selecionar o código e clicar em executar. Para mim é melhor. Mas se você clicar somente em executar, ele também executa. Eu gosto de selecionar porque às vezes eu tenho outros códigos aqui. Eu quero executar um código por vez, né? Sem ter que ficar navegando em várias abas. Então, seleciono aqui, executei. Beleza, então o que é que ele fez? Ele já criou a nossa tabela usuários desligados. Vamos checar, Rodrigo, se essa tabela ali foi criada, está de certinho. Então, a gente vem com o comando select, asterisco from, né? Selecione todos os campos da tabela usuários desligados. Então, a gente executa aqui, a gente já consegue visualizar os campos da tabela usuários desligados. Então a gente consegue ver os campos aqui. Daqui a pouco a gente vai inserir os dados nestes campos, certo? A gente agora vai criar uma outra tabela, né, do banco de dados usuários, chamada usuários. Então, o que é essa tabela? Qual é o objetivo dessa tabela? O objetivo dessa tabela é armazenar os dados dos usuários que terão acesso ao sistema. Então, todo mundo que tiver dentro dessa tabela usuários vai poder acessar o sistema, tá? E o que é que essa tabela vai ter, Rodrigo? Quais são os campos que essa tabela vai ter? Então, ela vai ter o campo código, beleza? O campo código é do tipo int, do tipo inteiro, então ele só vai receber números inteiros, tá? Ele vai ser do tipo identity, que é para fazer um alto incremento desse dado. Então, né, na medida que for adicionando novos dados, ele automaticamente vai incrementando ali o código, né? Ele vai começar com 1, então vai 1, 2, 3, 4, e assim infinitamente. Então, ele vai fazer um alto incremento, tá? E esse código ele vai ser do tipo primary key. O que é primary key, Rodrigo? É a chave primária da tabela usuários, né? É a identificação da tabela, é o CPF da tabela, fazendo analogia a gente, né? A gente tem o nosso CPF, é um documento que nos identifica e que é único, é individual. Então, a tabela é a mesma coisa, ela tem a chave primária, que é única, não se repete de forma alguma, é a identificação da tabela. E a primary key, ela é responsável por relacionar as tabelas, é conversar com as tabelas. Para eu poder conversar com uma outra tabela, eu preciso ter ali o relacionamento entre chaves. É um assunto que a gente vai explorar mais à frente. Então, além da chave primária, eu tenho a chave, eu tenho o campo CPF, que é o que a gente já falou anteriormente, tenho o nome, né, e tenho o login, né, que é o login que a pessoa vai usar para logar no sistema. Eu tenho um campo chamado ativo, do campo bit. O bit significa que ele é binário, ele é 1 ou 0, ele só pode receber ou 1 ou 0. Ele não pode receber nulos, e o padrão é 1, né? 1 é ativo, 0 seria inativo, né? Então, se por exemplo, nesse campo tiver o 0, aquele usuário ele não vai poder mais logar no sistema. Geralmente os sistemas funcionam dessa forma. Você tem um campo ali que identifica se ele está ativo ou inativo,
né? E aí impede com que esse usuário ele logue no sistema. E é através desse campo que a gente vai estar fazendo a inativação desses usuários, certo? Então a gente vai aqui executar o comando. Ele já criou aqui a tabela usuários, certo? Então a gente pode checar aqui, disparando o comando select. Então ele já aparece aqui. Então ele já está criado aqui os campos direitinho na tabela usuários, certo? Vamos estar criando também a tabela grupo de acesso, né? Deixa eu apagar aqui. Então a gente vai criar uma tabela chamada grupo de acesso. O que é que essa tabela tem? Apenas dois campos. Ela tem a tabela do código, que é a chave primária da tabela grupo de acesso. E esse campo ele vai ter um dado que vai se auto-incrementar automaticamente na medida que for inserindo os dados nessa tabela. E ele vai ter o nome do grupo, né? Basicamente. Vamos criar, então ele também criou aqui. E agora a gente vai criar uma outra tabela chamada grupo de acesso usuário, né? Qual é o objetivo dessa tabela, Rodrigo? O objetivo dessa tabela será único e exclusivo para ligar as duas tabelas, usuário e grupo de acesso. Né? Então, para que eu preciso criar uma tabela para ligar outras duas tabelas? Seria uma tabela intermediária, porque a tabela usuários tem usuários cadastrados e a tabela grupo de usuários tem os grupos e a tabela grupos de acesso tem os grupos de acesso. Um usuário ele pode fazer parte de vários grupos, né? Então lá o usuário Rodrigo ele pode ser membro, por exemplo, do grupo do financeiro, do grupo de vendas, do grupo de, enfim, de gerente, enfim. E um grupo, ele pode também ter N usuários. Então, eu posso ter lá um grupo do gerente financeiro para vários usuários. Então, é um conceito de muitos para muitos. Então, para eu poder controlar isso aí, resolver isso aí, eu preciso ter uma tabela intermediária que fique entre essas duas tabelas, né? E que basicamente ela vai ter aí o tanto a chave estrangeira da tabela, referenciando a chave primária da tabela usuários, e vai ter a chave estrangeira referenciando a chave primária da tabela grupo de acesso. Então, como é que vai funcionar? Eu vou ter basicamente dois campos, usuário código e código grupo de acesso, certo? Esses dois campos, serão inteiros e não podem ser nulos. E aí é o seguinte, aí eu vou ter a primary key, ou seja, a chave primária da tabela grupo de acesso usuário serão essas duas chaves, né? Esses dois campos, o usuário código e código grupo de acesso, certo? E aqui embaixo é onde eu especifico que esses dois grupos, usuário código e código grupo de acesso, serão chaves estrangeiras referenciando as chaves primárias da tabela usuário, que seria aqui o campo código, e a chave primária da tabela grupo de acesso, que nesse caso aqui é código underline grupo de acesso. Então, se eu der um select nessas duas tabelas, então se eu der um select nessas duas tabelas aqui, tá indo aqui, deixa eu ver como é que foi criado aqui, peraí. Ah, perdão, é grupo de acesso, eu errei aqui. Então, se eu der um select nessas underline acesso. Então, se eu der um select nessas duas tabelas, observe o seguinte, na tabela
usuário eu tenho o campo código, que é a chave primária da tabela usuário, que está aqui, beleza. E na tabela grupo de acesso, eu tenho o código underline grupo de acesso, que é a chave primária da tabela grupo de acesso, que é esse cara aqui. Então, eu estou referenciando essa chave estrangeira. Rodrigo, voltando, por que é chave estrangeira? Porque é uma chave primária, código e código grupo de acesso dentro de uma outra tabela, que é a tabela grupo acesso usuário. Então, por isso que é uma chave estrangeira, né? Ela não está na sua tabela de origem, ela está em uma tabela, uma outra tabela. Né? Fazendo analogia, quando a gente vai para um outro país, nós somos estrangeiros, porque nós não estamos no nosso país de origem. Então, é a mesma analogia, certo? Então, a gente vai aqui executar o comando, e aí ele criou essa tabela dessa forma que eu acabei de explicar para vocês, beleza? Bom, essa a gente acabou de montar a estrutura do nosso ERP, do nosso banco de dados do sistema da empresa. Então, acabamos de montar essa estrutura, criamos os campos, eu falei para vocês sobre os tipos, certo? E agora o que é que a gente vai fazer? A gente agora vai mudar de banco de dados. Nós vamos agora para o banco de dados do RH, é onde vai ficar lá as informações dos funcionários, certo? Então a gente vai mudar aqui, deixa eu apagar isso aqui. Agora a gente vem aqui. Ah, tá, não foi criado ainda, né? Vamos lá, vamos criar o banco de dados do RH. Então a gente clica aqui, novo banco de dados. Agora a gente vai dar um nome a esse banco de dados. Então, eu vou colocar RH underline prod, beleza. E vamos clicar em OK. Então, ele acabou de criar o banco de dados. E agora a gente vai trabalhar nele. Então, a gente seleciona ele aqui e clica em nova consulta, certo? Para não atrapalhar, eu vou fechar essa aba aqui. E a gente agora vai trabalhar no banco de dados do RH. Então, qual é a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tabela chamada funcionários. Na verdade, a gente vai primeiro criar uma tabela chamada cargos, certo? Então, a gente vem aqui e coloca Create Table, crie uma tabela chamada cargos, certo? Que possua dois campos, código cargo e nome, beleza? Código cargo é um tipo, é um campo que vai receber o tipo inteiro, ele só vai receber números inteiros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim sucessivamente. Ele vai ter o identity, que é para fazer o auto incremento desse código. Então, na medida que for criando novos registros, né, ele vai automaticamente incrementando, ou seja, você não precisa colocar um código, você não precisa inserir essa informação no campo código. E ele vai ser a primary key, ou seja, ele vai ser a chave primária da tabela cargos. Né? Então, ele vai ser a identidade da tabela cargos. Além disso, eu vou criar um outro campo chamado nome. Esse nome é do tipo varchar, então ele pode receber letras, números e símbolos com a quantidade máxima de 100 caracteres. Então eu posso ali escrever um texto com até 100 caracteres. E ele não pode ser nulo. Então ele não vai aceitar valores nulos. Então é not null, certo? Então eu vou executar aqui. Ele criou já a tabela cargos, certo? Agora a gente vai criar a tabela funcionários, né? A tabela funcionários, ela vai ser responsável por armazenar os dados dos funcionários da empresa, né? Então, o que é que vai ter na tabela funcionários, Rodrigo? Vai ter o CPF, beleza? Varchar 11, lembrando do que a gente conversou no instante, que é por conta do zero à esquerda, então ele tem que ser varchar. Vai ser a primary key da tabela funcionários, certo? Inclusive, ele vai ser a primary key, isso, correto. Então, a data de admissão vai ser do tipo date, né? Porque ele pode ser a primary key, porque o CPF, como eu falei para você, ele não se repete, é um dado único. Então, a pessoa só tem aquele CPF, ela nunca vai ter
duas pessoas com o mesmo CPF. Então, por isso que ela é elegível para ser uma chave primária. Então, a data de admissão ela vai ser do tipo date, data do desligamento também vai ser do tipo date, nome do funcionário do tipo Vachar de até 100 caracteres, o código do cargo, né, que vai ser do tipo inteiro, então ele só vai receber números inteiros, a data de nascimento, também do tipo date, a situação do funcionário vai ser do tipo inteiro, então ela pode receber também somente números inteiros, e essa linha ela está dizendo que o campo código cargo ele é uma chave estrangeira, então foreign key aqui, ó, é uma chave estrangeira que faz referência à chave primária da tabela cargos, que é o campo código cargo. Então, isso responde à pergunta por que eu não criei funcionários antes da tabela cargos. Porque se a tabela cargos não existisse e eu tentasse criar a tabela funcionários, ia dar erro, porque ele ia tentar achar o campo cargos na tabela, desculpa, o campo código underline cargo na tabela cargos, mas ele não ia encontrar, porque a tabela cargos ainda não existe. Então, por isso que foi invertido a ordem de criação da tabela. Então, a gente vem aqui e cria. Pronto. Então, já criamos a tabela funcionários e assim nós finalizamos a nossa estrutura básica do nosso banco de dados. Então, nós temos aí as tabelas que vão fazer parte do banco de dados do RP, certo? E nós também temos as tabelas que vão fazer parte do banco de dados do RH. Um detalhe importante que eu não mencionei. Observe o seguinte, código cargo, ele está como um null, né? Ou seja, ele pode receber dados nulos. E isso vai servir lá na frente para mostrar para vocês os relacionamentos dos joins. Os joins é os responsáveis por relacionar, conectar as tabelas. Então, o fato de eu ter colocado um null aqui, ele vai servir para eu exemplificar os joins, certo? Claro que na vida real aí, no ambiente de vocês, obviamente que o cargo ele não vai ser nulo, porque não existe um funcionário sem um cargo. Todo funcionário tem que ter um cargo, então ele vai ser not null. Só que para o nosso ambiente, para a nível de aprendizado, nós vamos colocar ele como nulo, certo? Pronto, finalizamos então aqui a nossa estrutura de tabelas dos dois bancos de dados. E aí, o que é que a gente vai fazer a partir de agora? A gente vai inserir os dados, então a gente vai popular essas tabelas, tá? Então, vamos começar inserindo os dados da tabela cargo. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Pronto. Como é que funciona a inserção dos dados em um banco de dados? A gente utiliza o comando insert. Então, insert é insira dados, insira na tabela cargos, no campo nome, os seguintes valores. Então, a gente coloca os valores aqui, gerente de vendas, supervisora ADM, vendedora e analista de TI. Então, a gente vamos colocar esses valores dentro da tabela cargos no campo nome. Ah, Rodrigo, mas eu me lembrei aqui que lá na tabela cargos você também tem o outro campo, que é o código do cargo. Nesse caso, a gente não vai colocar dados porque ele automaticamente incrementa. Então, vou mostrar isso na prática para vocês. Então, a gente inseriu, também inserimos quatro linhas na tabela. Agora, a gente vai dar um select. Select, asterisco from, cargos. Pronto. Então, a gente já consegue visualizar os dados inseridos. E um detalhe, observe que ele automaticamente colocou ele inseriu os dados na tabela código cargo, incrementando, né? Então, ele colocou 1, 2, 3, 4. Então, se eu colocasse 100 cargos aqui, ele iria incrementar aqui 100 vezes, certo? Então, criamos aí, inserimos, ou melhor, os dados na tabela cargos. A gente agora vai inserir os dados na tabela funcionários, né? Vamos lá. Deixa eu só
que a gente agora vai inserir, né? Então aqui a gente já nós vamos inserir todos esses valores, né, essas informações nestes campos. Lembrando, pessoal, é muito importante você seguir uma ordem. Então, aqui, ó, insira na tabela funcionários, nos campos CPF, data de admissão, data do desligamento, nome do funcionário, código do cargo, data de nascimento, situação do funcionário. Então, aqui a gente vai inserir, né, os dados na tabela funcionário nestes campos, e nos valores a gente tem que seguir na mesma ordem. Então, aqui em cima é CPF, aqui também tem que ter CPF. Aqui é data de admissão, também é a data de admissão. Aqui é a data do desligamento, aqui é a data do desligamento. Aqui é o nome do funcionário, aqui deve ser o nome do funcionário. Aqui é o código cargo, aqui tem que ser o código do cargo. Data de admissão, a data de nascimento, aqui é a data de nascimento. E a situação do funcionário também aqui embaixo. Então, você tem que seguir a ordem de acordo com o que está dentro lá do insert, certo? Então, aqui a gente vai inserir os dados. Aqui, basicamente, eu estou falando que a data do desligamento ele vai inserir como nulo, porque esse funcionário está trabalhando, né? Então, a data não vai ter nada, né? E aqui é ele trabalhando, dois é ele desligado, certo? Então a gente vai estar inserindo aqui, vamos inserir. Peraí, deixa eu. Pronto, inserimos, tá? E a gente já consegue visualizar essa tabela. Então, select from funcionários. Pronto, a gente já consegue visualizar os dados inseridos, né? Então a gente já tem dados lá, certo? E aí a gente já consegue fazer, inclusive, um select utilizando o join aqui, tá? Mas eu não vou fazer nesse momento, porque agora a gente vai inserir os dados lá do RP, do banco de dados do sistema. Então, a gente muda aqui, vem aqui, muda para ERP Prod, certo? Vamos inserir aqui os dados. Pronto. Tem um errozinho. O erro aqui, ó. Observe o seguinte, pessoal. Tá vendo aqui que ele tá informando que existe um erro, né? Ele já tá dizendo aqui, ó. Ficou vermelhinho aqui, tá tudo ok até aqui, mas daqui para baixo tem um erro. E o erro tá claro, na verdade, aqui é a aspas que tá errada. Tem que ser aspas simples. Pronto. Agora sumiu, tá ok. Vamos novamente. Insira na tabela usuário, nos campos CPF, nome, login e ativo, os seguintes valores: CPF, nome, login e 1 ou 0, certo? 1 ou 0, porque 1 é ativo e 0 é inativo. Então a gente tem que seguir a mesma regra, certo? Então a gente vem aqui, pronto, foi inserido, certo? Então aqui a gente já consegue visualizar from usuários. Pronto. Pronto. A gente já consegue visualizar aqui os usuários, beleza? Mas voltando, vamos voltar lá ao banco do RH, que eu vou mostrar para vocês aqui sobre vamos falar um pouco sobre os joins, né? Então, pessoal, como funciona o banco de dados? O banco de dados é um banco relacional. Relacional porque ele se relaciona. As tabelas se relacionam. Elas precisam se relacionar. Então, para eu ter uma informação, eu preciso juntar os dados, né? E para isso eu preciso fazer esse relacionamento entre tabelas. E quem é o cara que faz isso aí? Quem é que você consegue fazer esse relacionamento? É através dos joins. Então, por exemplo, eu tenho a tabela lá. Select funcionários. Beleza. Então, aqui é a tabela funcionários. E eu tenho a tabela
cargos. Pronto, então eu tenho essas duas tabelas aqui. Essas duas tabelas, elas estão, neste momento, separadas. Mas, o que é que eu preciso saber? Eu preciso saber o nome do cargo do funcionário Rodrigo. Tá? Ah, Rodrigo, se eu olhar aqui, por exemplo, se eu chegar aqui e olhar, eu sei que o cargo aí de Rodrigo é o cargo de código 4. Beleza, mas eu não quero o código, eu quero o nome. Então, para eu obter o nome, eu preciso fazer um join, eu preciso me juntar com a tabela cargo. E como é que eu faço isso, Rodrigo? De qual forma eu posso obter esse nome que você quer? Então, a gente vai trabalhar, né, com o join, o inner join. Então, coloco o inner join, coloco a tabela que eu quero juntar, certo? Coloco agora o campo que eu vou usar. Pronto. E aí eu consigo ter a informação. Seleciono aqui e ele já me traz aqui o cargo de Rodrigo, analista de TI. Agora, vamos lá, vamos explorar mais o join. Então, como é que eu fiz esse join, né? Eu usei o inner join, que é um tipo de join que traz somente os dados que correspondem às duas tabelas, né? Os dados que são iguais nas duas tabelas, certo? E eu utilizei aqui no cargo, eu utilizei a chave primária da tabela cargos, né? Lembra lá atrás que eu falei que a primary key, a chave primária, ela é a identificação da tabela, é o meu CPF, fazendo analogia a gente. Então, eu preciso utilizá-la para poder me conectar com outras tabelas. Então, eu utilizei o campo código cargo igual a o código cargo, que é a chave primária, só que está na tabela, que é a chave primária da tabela cargos, mas que está na tabela funcionários. É aí que vem o conceito lá de chave estrangeira. Então, eu estou comparando, eu estou igualando, na verdade, a chave primária da tabela cargos com a chave estrangeira da tabela, com a chave estrangeira que faz referência à chave primária da tabela cargos na tabela funcionários. Então, por isso que serve, por isso que você precisa ter chave estrangeira e chave primária, para você poder utilizar essas duas tabelas como vínculo, como elo, para você poder conectar essas duas tabelas, por exemplo, entendeu? Ah, Rodrigo, se eu fizesse aqui, se eu trocasse funcionários por um outro código, por exemplo, CPF ia funcionar? Não ia funcionar. Por que não ia funcionar? Porque eu não tenho a informação de CPF na tabela cargo, né? Só iria funcionar se o CPF, se o campo CPF fosse chave primária da tabela cargo, ou se essa informação tivesse na tabela cargo, né? Então, por isso que não iria funcionar. Então, por isso que a gente precisa ter a chave primária e a chave estrangeira, certo? Então, falando aqui sobre os joins, né? Os joins a gente possui hoje, né, atualmente, nós temos 4 tipos de join, né? Então, nós temos os inner join, nós temos o left join, o right join e o full join, né? Rodrigo, me fala a diferença desses caras aí, até hoje eu não entendi. Bom, então a gente vai fazer de forma prática para você entender. O inner join, ele só vai retornar apenas as linhas que têm correspondência nas duas tabelas. Ou seja, ele só vai me retornar, ele só vai mostrar aqui embaixo para mim as informações que tem tanto na tabela funcionário quanto na tabela cargo, né? Observe que essa informação aqui é o código cargo, que é a chave estrangeira que está na tabela funcionário, e aqui é a chave primária da tabela cargo. Então, ele só vai me retornar se ele achar, se ele encontrar os valores, certo? Ah, Rodrigo, e o left join, né? O que é que o left join ele vai trazer? O left join ele só retorna as linhas da tabela à esquerda.
correspondente da tabela direita. Então, ele só vai retornar, ele vai retornar todas as linhas, né, da tabela esquerda, que no nosso caso aqui é funcionários, certo? E ele, se não houver correspondência na tabela cargo, ele retorna como nulo. Ou seja, ele vai retornar todo mundo aqui. E lá na tabela cargo, se não tiver correspondência, ele retorna como nulo. Rodrigo, vamos fazer um exemplo aqui. Para a gente poder fazer esse exemplo, a gente vai ter que criar um outro funcionário aqui, que não tem cargo, né? Então, vamos criar aqui um funcionário novo na tabela funcionários. Vamos aqui criar um cara. Vamos colocar aqui, deixa eu gerar um CPF aqui. Pronto, gerei aqui um CPF. Pronto. Esse cara aqui, a data de admissão dele, esse cara aqui entrou em 2019. Tá aqui, beleza. Data do desligamento nulo, é um cara que está trabalhando. Qual é o nome desse cara? Bota aqui, Lucas. Lucas Nascimento, beleza. Qual é o código desse cara? Cara, esse cara não vai ter cargo. Ele vai ser nulo. A data de nascimento desse cara. Então, aqui vamos manter aqui 80, vamos botar aqui 89, 2, sei lá, de 5 de fevereiro. E a situação é né? O funcionário está trabalhando. A gente tira aqui essa vírgula aqui e vamos executar. Então, ele inseriu lá o novo funcionário, que é o Lucas, que não tem cargo. E aí, agora a gente vai executar aqui com o InnerJoy. Olha o que vai acontecer. Lucas, ele não trouxe, tá vendo? Por que ele não trouxe Lucas? Porque Lucas não tem cargo, então ele não tem correspondência à tabela cargos. Então, por isso que ele não trouxe. Agora, vamos trocar o InnerJoy, vou colocar aqui embaixo, o LeftJoy. Pronto. Ele já trouxe Lucas, então ele trouxe todos os dados à esquerda, então ele trouxe todo mundo aqui da tabela funcionários, certo? E ele trouxe também os dados da tabela cargos, porém como nulo, porque Lucas não tem cargo, não tem correspondência. Entendeu? Ficou claro, pessoal? Então vamos lá, recapitulando. Left join, ele vai trazer todos os dados da tabela à esquerda, no nosso caso é a tabela funcionários, ó, esquerda e direita. Ele vai trazer todo mundo que tá, todos os dados da tabela funcionários e na tabela à direita ele vai trazer nulo quando ele não achar correspondência. Nesse caso ele trouxe Lucas, que está lá na tabela à esquerda, e ele trouxe nulo da tabela à direita, que é a tabela de cargos, certo? Agora a gente vai para o próximo join. Aqui. Aqui a gente vai botar agora o right join, que é a mesma lógica, só muda, na verdade, só muda de esquerda para direita. Então ele vai trazer todos os dados da tabela à direita. Cadê? Na verdade, ele vai trazer todos os dados da tabela à direita, certo? Pronto, ele trouxe todos os dados aqui da tabela à direita. Agora o estranho é que era para trazer o Lucas também. Era para trazer Lucas como nulo. É, trouxe, era para trazer Lucas como nulo. Depois a gente olha isso aí para a gente não. E o full join, né? O full join tá aqui. O full join, ele basicamente vai trazer todos os dados, ele vai unir, né? Ele vai trazer tanto os dados da tabela cargos e os dados da tabela funcionários. Então ele vai unir todo mundo e vai trazer todo mundo do jeito que tá, entendeu? Então basicamente é isso, pessoal. Esse aqui é
uma aula aí sobre join, né? Sobre relacionamento entre tabelas, né? O estranho porque no write join ele não deveria se comportar dessa forma, mas aí depois eu vou trazer para vocês aqui, vou voltar a esse assunto, tá? Porque ele deveria trazer Lucas aqui e o código de Lucas deveria ser nulo. Ele teria que trazer uma linha aqui chamada Lucas e nulo, né? Por algum motivo ele não está trazendo. Deixa eu ver aqui. Ah, na verdade já sei porque ele não trouxe. Porque na verdade o Lucas ele não. Eu tô fazendo o join com código cargo lá na tabela funcionário. Só que o código cargo é nulo. Então ele não achou. Por isso que ele não trouxe. Mas beleza, vamos seguir adiante, né, com o nosso curso. Ele só está começando. Eu vou encerrar a aula nesse momento para não ficar tão extenso. E aí na próxima aula a gente vai começar a entrar mais na questão do projeto. A gente vai começar a fazer as queries, vai começar a pensar de forma lógica para a gente começar a construir o nosso projeto. Então, nosso projeto a gente vai começar a mexer, construir, testar, é, e a gente vai fazer isso juntos. Vou fazer aqui com vocês. E aí, para no final a gente ter um projeto legal, um projeto que a gente possa estar apresentando, a gente possa estar aproveitando, tá? E é isso aí, pessoal. Fiquem com Deus, né? E aí até a próxima aula. Grande abraço.